Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar como e se o Vale do Silício está ameaçando a democracia. O poder das Big Techs é cada vez maior e é urgente que a sociedade retome o controle. A gente vai especular, discutir e avaliar os caminhos possíveis e também se essa história toda é tão perigosa quanto pode parecer. Mas antes da gente começar, eu quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS, líder em Analytics, e também te convidar para entrar para a nossa comunidade lá em www.mittechreview.com.br/cine. Vai lá que tem promoção de Natal. Rafael Coimbra, as empresas de tecnologia são cada vez mais poderosas. Já fizemos aqui, inclusive, uma discussão sobre se de alguma maneira elas acabam atrapalhando o próprio processo de inovação, em função do seu tamanho, algumas viram quase um buraco negro. E agora há uma discussão sobre o impacto dessas organizações na própria democracia, com as redes sociais, com a própria influência, a centralização de poder, algumas pouquíssimas figuras cada vez mais poderosas. E agora elas têm investido significativamente em lobby para influenciar decisões políticas a seu favor. O lobby que é algo institucionalizado nos Estados Unidos, é uma profissão regulamentada e toda essa articulação que a gente vê acontecendo por trás das cenas aqui no Brasil, na verdade que a gente não vê acontecendo, mas sabe que acontece, lá acontece mais às claras. Até que ponto, Rafa, o poder financeiro do Vale do Silício já está distorcendo processos democráticos tradicionais? Se a gente entender a democracia, né, André, como um ambiente, um espaço que promove ali uma liberdade, trocas de ideias saudáveis, ou o mundo, né, a sociedade pensando no que devemos fazer, o que queremos diante do futuro, a gente sim pode dizer que essa concentração de poder nos últimos 20, 30 anos é algo que está entregando justamente o contrário desses princípios. Se a gente for voltar no tempo, a gente vai lembrar que tinha todo ali um romantismo tecnológico, muitos desses criadores, né, dos pioneiros das startups que hoje se transformaram nessas grandes empresas de tecnologia, eles eram vistos como visionários, pessoas que tinham ali um radar, que conseguiam antecipar o futuro e nos entregariam aquilo que nós precisaríamos no futuro. E o que a gente está vendo é que não é nada disso. O que a gente tem são pessoas que, alguns, obviamente, com mais espírito empreendedor, outros tiveram um pouco mais de sorte, mas o fato é que todas essas pessoas que lideram as grandes empresas de tecnologia são empresários. O nome é esse mesmo. Eles têm interesses comerciais, eles querem crescer, eles querem expandir seus alcances e quando a gente vai voltar de novo, né, para esses princípios da sociedade, a gente não enxerga tantos benefícios quanto se imaginavam. A gente imaginava. Óbvio que eu não estou aqui demonizando o Big Tech, eu não estou dizendo que a gente não use muitos desses recursos para o bem, e a gente usa o tempo inteiro essas tecnologias, mas fato é que nós estamos hoje dominados por elas. Eu sempre pergunto, você que está nos ouvindo, quantas plataformas, quantas redes, quantos equipamentos você, nesse momento, está usando dessas empresas. Provavelmente você vai passar por algumas delas ao longo do dia, seja no trabalho, na diversão, na comunicação, e obviamente esses dados são capturados, a gente sabe daquela história toda de como essas empresas usam as nossas informações para que elas perpetuem esses poderes. Mas fato é que, olhando, fazendo uma retrospectiva dessas 2, 3 décadas, a gente hoje observa muito claramente efeitos colaterais. Já discutimos aqui várias vezes o impacto, por exemplo, das redes sociais na saúde mental de principalmente crianças e adolescentes, estão mais ansiosas, mais depressivas. Tem toda essa questão das redes sociais gerando polarização via algoritmos. E você falou, André, do lobby. Por que isso está acontecendo? Porque agora nós, já enquanto sociedade,
conseguimos, de alguma forma, entender que tem esses efeitos colaterais. Então, a imagem das Big Techs está arranhada, porque elas não entregaram o que prometeram. E aí tem todo esse trabalho para tentar fazer com que elas sejam novamente vistas como arautas do futuro que vai nos trazer benefícios. E esse momento é importante, a gente está discutindo isso, André, porque elas estão fazendo uma transição de imagem e de negócios para o mundo da inteligência artificial. Então surge novamente uma promessa, tem muito ali, óbvio, medo, temor de demissões, por exemplo, mas existe ali uma promessa de que o mundo será governado por IA. A gente quer isso? Eu não estou dizendo que é ruim, mas a gente parou para discutir o que a gente quer desses novos progressos, entre aspas, tecnológicos. Esse é um momento de reflexão e sim, existe um domínio, um poder e uma influência muito grande dessas empresas sobre a democracia. Carlos Aros, uma das maneiras de demonstrar esse poder é através da manipulação dos algoritmos, que as redes sociais, aí, especialmente as redes sociais, e cada uma dessas Big Techs, em alguma medida, tem a sua. Se olhar a Alphabet, tem o YouTube, não como uma rede social tradicional, mas com esse modelo de conexão, construção de conteúdo. A gente tem a Meta, dona de grandes players das redes sociais. Tem a Amazon com a construção de comércio eletrônico no modelo social também. Enfim, todo mundo tem uma ponta ali para trabalhar nesse modelo de construção de redes e disseminação de informações. E aí, naturalmente, os algoritmos se tornam muito relevantes no processo. E existe uma discussão grande sobre desinformação e a polarização política que tem, de alguma maneira, sido exacerbadas pelas plataformas digitais. E isso, claro, afeta a saúde das democracias. Qual é, Aros, na sua opinião, ou quais são as responsabilidades das empresas de tecnologia nesse contexto? O que elas devem assumir para mitigar os impactos negativos? Como o Rafa falou, elas não entregaram o que a gente esperava. Como elas podem trabalhar para que as suas plataformas, de fato, entreguem o discurso democrático que permeou a internet durante tanto tempo? O grande aspecto dessa história, quando a gente olha sob essa perspectiva que a gente está adotando aqui, é de que, sob qualquer lógica torta, foi transferido para as Big Techs um poder, um status que não lhes pertencia. E muito rapidamente, muito espertamente, essas empresas, os líderes dessas empresas entenderam que tinham ali nas mãos não só o poder, mas a capacidade de perpetuar esse poder e fazer com que as regras do jogo fossem estabelecidas de acordo com os movimentos que interessavam a cada um deles. E aí pode, nesse sentido, haver uma espécie de ruptura com aquilo que, supostamente como premissa, aqueles que mais romanticamente surgiram lá, os pioneiros do Vale do Silício, propuseram para o mundo da tecnologia. Havia uma visão romântica, uma visão baseada numa ideologia que propunha uma espécie de ruptura, uma contracultura em que essas empresas não estariam subordinadas e criariam um ambiente diferente, uma possibilidade maior de liberdade, uma defesa grande da liberdade de expressão e etc, onde tudo era permitido e por aí vai. E aí, por algum movimento que, óbvio, mereceria muito mais tempo do que nós temos aqui no nosso podcast para investigar, essas plataformas foram sendo pressionadas por estímulos que foram oferecidos também pelos reguladores, em alguns casos de maneira absolutamente equivocada, em outros casos de maneira bastante qualificada, mas cujo resultado não respeitou essa qualificação e aí foi enviesado em função de demandas de mercado ou de interesses quaisquer, essas empresas foram sendo transformadas elas mesmas no poder vigente, ou seja, aquilo que não era o objeto
de interesse acabou se tornando o resultado do trabalho dela. Ou seja, o governo tinha que ser menor, essas empresas acabaram se tornando uma espécie de governo paralelo que define o que pode e o que não pode ser dito. A gente assistiu isso muito bem ao longo do período pandêmico, em que elas se tornaram, por força de um movimento que foi estimulado pelos governos, mas criado também por elas, os grandes gestores da verdade, ou seja, o curador da verdade, o que pode e o que não pode ser dito, o que deve e o que não pode ser dito, o que é um abuso e o que não é um abuso, quem pode estar ali, quem não pode estar ali, o quanto é invasivo e o quanto não é invasivo avançar sobre as informações de alguém, e tudo isso sendo feito a olhos vistos. Essas empresas, André, sob certa ótica, rompem hoje, né, em 2024, quase 2025, rompem com o que, como filosofia, se entendeu que era o objetivo e o papel de cada uma delas. E aí, por exemplo, estranhamente, a gente tem o surgimento de algumas figuras como o Elon Musk, o próprio Trump, que lançou uma rede social para que não fosse censurado pelos líderes aí dessas outras big techs, dizendo o seguinte: olha, vocês estão dizendo que o que é verdade e o que não é, eu, portanto, vou criar a minha plataforma que se chama Truth Social, e nessa plataforma tudo pode ser dito. Então existe também um movimento absolutamente confuso, mas sob certa lógica, né, sob certa ótica, há uma ruptura com o que a filosofia lá atrás desses pioneiros propunha. O grande eixo central da nossa história hoje, André, é a seguinte pergunta no meu entendimento: qual é o efetivo papel dessas big techs? A que se prestam, né? Porque, sei lá, quando a gente olha a indústria automotiva, a gente sabe exatamente qual é o ponto a que se quer chegar. A gente olha a indústria de alimentos, a gente sabe exatamente onde se quer chegar. Agora, se você olha para o Facebook hoje, por exemplo, ou para o X do senhor Musk, ou para a ByteDance, ou para qualquer uma dessas grandes empresas, qual é o limite? Onde elas querem chegar? Para onde elas vão? E o exemplo que você dá dessa esparramado de coisas, aí, esse universo amplo pelo qual elas vêm navegando, mostra que não existe limite, não existem barreiras. A Amazon se transformou em 10 segmentos, uma indústria que opera em 10, 12 segmentos diferentes. É muita coisa. E aí essa força descomunal, coloca essas empresas num patamar diferente, em que talvez nem os reguladores tenham condição hoje de estabelecer essas fronteiras. A gente está vendo o esforço que a União Europeia está fazendo, mas é triste dizer, mas pode ser que esse esforço seja completamente inócuo, porque ele não vai se reverter em limites específicos objetivos para a operação dessas empresas, já que não existe limite para elas. E aí a gente fica sem entender exatamente que superpoder é esse, quem conferiu esse superpoder, né? E como é que se faz para vigiar as figuras que nasceram para ser, ou se propunham no nascimento, os vigilantes. É mais ou menos como aquele quadrinho, o Watchmen, que faz a pergunta: quem vigia o vigilante? É isso, Aros, é bem por aí mesmo. Rafa, alguns líderes de tecnologia defendem a inovação sem regulamentação. É uma bandeira que é bastante frequente em quase todas essas empresas, e eles alegam que as regulamentações podem sufocar o processo, esse progresso e essa linha do tempo associada à inovação, aos testes, tudo que gira em torno dessa tentativa e erro necessária para que as empresas possam inovar. E, segundo eles, a regulamentação acaba tolhindo um pouco das ferramentas que podem ser usadas e que as empresas podem lançar a mão ao longo do percurso. Como você acha, Rafa, que dá para equilibrar a necessidade de inovação tecnológica com a proteção dos valores democráticos e dos direitos dos cidadãos? Dando voz à sociedade, André. Essa é a grande questão. O Aros tocou num ponto importante, que é essa transferência de poder. Hoje, eu ouso dizer que em vários países, as big techs têm mais poder que governos, no sentido de
transformar as nossas vidas, coordenar por onde passam os nossos dados e moldar o nosso dia a dia. Então, o primeiro passo é a gente, enquanto sociedade, discutir o que a gente quer. Primeiro, ter um entendimento. Eu acho que falta muito um letramento. A gente está, cada um nas suas tarefas do dia a dia, todo mundo correndo, matando um leão por dia, mas em algum momento é preciso parar e questionar onde eu quero chegar, né? Onde a gente, enquanto nação, por exemplo, aqui Brasil, ou enquanto mundo, pensando coletivamente, onde a gente quer chegar? Para que servirão essas tecnologias? E aí, colocar, já que a gente está falando aqui de democracia, poder, política, colocar os agentes políticos para trabalharem em prol da sociedade e não em prol dos executivos. Eu vou dar um molho adicional aqui, a gente vai discutir, eu tenho certeza isso ao longo de 2025, no início, que é, nos Estados Unidos, a institucionalização desse papel de poder. Por que eu estou dizendo isso? Porque o recém-reeleito presidente Trump já anunciou o seu board ali, o seu quadro de conselheiros, ministros, secretários, etc. e tal. E para dar um exemplo, o Elon Musk vai ser um desses conselheiros e com poder dentro do governo executivo. Então veja, o Elon Musk já tinha esse poder paralelo, vamos chamar assim, porque tem várias big techs sob seu comando, é o homem mais rico do mundo, e agora ele estará dentro do governo. Assim como vários CEOs já têm se aproximado ali do governo, entendendo que está nesse momento de transição, e aí você está falando de inovação versus regulação, né, André? Então tem uma discussão, regula a IA internamente ou dá uma liberada para que essas big techs fiquem mais fortes ainda e consigam, por exemplo, combater o inimigo que são os chineses no campo de vista tecnológico, nessa disputa da corrida pela IA. Então a gente vai discutir, vai ver isso muito em 2025, mas chama atenção, a gente está colocando a raposa para tomar conta do galinheiro. E isso não só não resolve o problema que a gente está discutindo aqui, como eu acho que vai agravar. Então, mais uma vez, sociedade, atenção, discutindo, percebendo e cobrando dos seus agentes públicos mecanismos. A gente está falando muito de regulação, André, mas eu acho que é tão importante quanto a regulação discutir estratégias. A gente tem planejamento estratégico de tecnologia, o que a gente quer daqui a 10, 20, 30 anos enquanto mundo. Eu acho que a gente tem que fazer essas perguntas, olhar para frente, traçar estratégias e aí vai voltando para o presente e fala, beleza, de que maneira algumas empresas de tecnologia podem contribuir para que a gente chegue lá? E aí talvez a gente coloque essas empresas no lugar delas, que é serem empresas de ferramentas de tecnologia que vão nos ajudar a cumprir os nossos objetivos e não os delas. E muitas vezes elas não sabem, elas vão criando, vão inovando, e essa inovação a ponto de só fazer com que se gere algum tipo de atração, né? Essa destruição criativa, para usar um termo do Schumpeter, de você estar o tempo inteiro renovando só para dizer que o passado foi, que o novo é que é bom e vamos comprar mais novo. Será que a gente precisa o tempo inteiro estar trocando o tempo todo de tecnologias? Isso beneficia quem? Óbvio, vai melhorar minha produtividade, talvez eu tenha uma câmera melhor, mas eu acho que a gente também tem que discutir o outro lado, né? O que a gente está perdendo quando a gente faz esse movimento sem ser pensado, sem ser planejado. Aros, é um desses aspectos, um dos desdobramentos desse movimento não planejado é a concentração de poder. A gente, inclusive, fez uma edição Tecnofeudalismo, onde a gente discute de uma forma bastante detalhada como estava o cenário naquele momento. Agora, essa concentração de poder em poucas empresas de tecnologia levanta preocupações sobre monopólios e falta de concorrência. A gente viu isso acontecer nos anos 90, quando a Microsoft colocou o Internet Explorer no pacote Office, e vai ver isso acontecer muitas vezes, porque o custo de entrada em outros segmentos de tecnologia não é alto como construir uma fábrica, por exemplo. E aí é bastante comum a gente enxergar essas grandes empresas criando novas divisões, novas business units e ampliando ali o seu número de tentáculos. De que maneira você enxerga essa concentração de poder no Vale do Silício, ameaçando a diversidade e até a pluralidade de ideias que são naturalmente essenciais para a democracia?
esse aqui, de novo, é mais um ponto de contrassenso, né, em que a prática vai contra o discurso que se formou e que se consolidou ao longo dos últimos anos a respeito do Vale do Silício. E esse é um tópico que vem dividindo especialistas pelas razões mais aquelas em que não há razão para dúvida e aquelas em que fica no campo de uma subjetividade tremenda, né? Mas alguns dos pontos que são colocados entram como coisas como, por exemplo, o fato de que existe um poder econômico muito forte que acaba por inviabilizar qualquer tentativa de um player menor entrar ou se manter no game. E isso é muito interessante, porque a gente tem a compra de algumas cadeias de lojas ou de indústrias inteiras ou de startups, a explosão de patentes e tudo isso feito com um dinheiro gigante que impede que outros façam movimentos parecidos, né? E aí tudo acaba orbitando dentro de um mesmo ecossistema. Do outro lado, o que se tem é a impossibilidade de garantir que, na linha do papel que a diversidade cumpre no universo da inovação, de fazer com que novas ideias atendam a grupos menores e grupos diversos, ou seja, eu posso ter necessidades e demandas de alguns grupos que não vão jamais ser atendidas com o olhar macro de uma grande corporação. E essas iniciativas acabam sendo destruídas justamente por causa desse papel que as Big Techs ocupam. E tem um outro ponto que é a continuidade. O quanto essas empresas estão dispostas a se manter nos negócios de fato. Elas muitas vezes acabam fazendo aquisições, mudam completamente a dinâmica desses outros negócios, incorporam e meses depois o consumidor sequer lembra que aquela empresa existia, porque ela foi incorporada. Incorporada de uma maneira tão vigorosa que você não tem nenhum resquício do que um dia foi aquela empresa no passado. Isso acontece. Não é algo que está relacionado exclusivamente às empresas como Amazon, ou Meta, e Google, né? Isso tem acontecido mundo afora com empresas que talvez não tenham o mesmo tamanho, o mesmo poder econômico, mas que têm uma representatividade tal dentro dos segmentos, e todas elas baseadas em tecnologia, que as companhias de outros segmentos acabam não conseguindo jogar o mesmo jogo. A gente viu isso no varejo com muita força. A indústria automotiva passou a ser muito assediada há alguns anos em função do movimento dos autônomos e dos veículos elétricos. Algumas unidades acabaram sendo desmembradas integralmente porque ou mantinha a operação funcionando pelo modelo convencional, ou não se tinha poder para brigar com o movimento que estava sendo feito pelas Big Techs. A gente tem assistido o mesmo acontecer com algumas startups que hoje atuam com inteligência artificial, e é a pauta da vez, e elas também vêm sendo bastante assediadas, e algumas delas já incorporadas às grandes empresas, ou seja, é um movimento absolutamente predatório. É quase que um imperialismo tecnológico, André, a busca que essas Big Techs fazem. E isso não é saudável para o ecossistema. Isso de maneira nenhuma fortalece o ecossistema, né? Houve, há algum tempo atrás, um discurso, e era muito bonito falar sobre inovação aberta e o quanto as Big Techs estavam dispostas a trazer para os seus ambientes visões diferentes e etc. Isso existe, mas é quase que como um processo seletivo hoje em dia, né? E quando o modelo não é o da inovação aberta, o modelo é o de entrar rasgando em um segmento, isso é feito com uma violência tal que existe a destruição de cadeias inteiras. Então, em alguns países, a preocupação, por exemplo, no caso do varejo, com os pequenos varejistas que fazem
a chamada última milha ali com o consumidor. Alguns deles vêm sendo completamente extintos porque o modelo de operação dessas empresas é muito mais eficiente, conseguem custos menores e com vantagens logísticas, digamos assim, muito interessantes. Então, não tem nada de positivo nesse movimento, André, de se esparramar por outros setores. Sobretudo porque quando o legislador entra, ele também não consegue entender de que maneira operar. E aí ele passa a agir de forma a tentar inviabilizar o modelo dessas empresas, o que também é nocivo, talvez até pela quantidade de empregos gerados direta e indiretamente, muito mais nocivo romper com uma Big Tech. Né? Você tem uma cadeia gigantesca ali. Na Europa, isso vem sendo feito com um nível de disciplina do regulador e das autoridades que fazem a fiscalização altíssimo, e que não se mostrou até agora eficiente. Ele criou barreiras, diminuiu o avanço, mas são discussões que vão se arrastar juridicamente. Algumas empresas mudando a sua região fiscal, saindo de alguns países onde existe um endurecimento da legislação, mas sempre há zonas de escape, né? E o que se tem é uma ausência de entendimento do regulador sobre como agir, ele fica de mãos atadas. Do outro lado, o setor empresarial se vê acuado, muitas vezes a saída mais fácil é vender a operação, e, no terceiro lugar, o consumidor vai perdendo opções. E aí a briga fica entre gigantes. Né? Aqui na América Latina, no mercado sul, América Latina, a gente tem uma briga bem interessante no caso do varejo. A gente tem Mercado Livre e Amazon. Eles já praticamente extinguiram quase todas as cadeias tradicionais que davam suporte ao ecossistema, incorporaram todas elas para dentro dos seus ecossistemas e agora brigam ombro a ombro os dois. Aí os players chineses chegam, essa briga fica ainda mais acirrada. E no meio de tudo isso você tem a dissolução de um mercado tradicional, por assim dizer, que ou foi integralmente absorvido ou foi integralmente destruído por todos esses players. E aí só os gigantes brigam. E a legislação passa a trabalhar em objetos muito específicos em vez de olhar a visão macro. Aqui no Brasil, por exemplo, a solução que se encontrou foi mexer na taxação das compras em e-commerces estrangeiros, para tentar, de alguma maneira, frear o movimento dos lojistas chineses. Quando, na verdade, o que deveria ter sido feito era observar a cadeia inteira e entender onde estavam os gargalos que aumentassem a competitividade para os players tradicionais, para os players que já estão aqui dentro. E aí, de novo, o legislador mete os pés pelas mãos. É isso. Tá na hora de virar a chave. Rafa Coimbra, no que você vai ficar de olho essa semana? O que mais você precisa saber? Tô de olho, André, no tic-tac do TikTok. A gente está aí há um mês, praticamente, de um prazo que se encerra, né, que foi colocado pelos Estados Unidos para que o TikTok venda as suas operações lá no país. Lembrando a história toda, tem uma suspeita de que o TikTok usa dados norte-americanos para fornecer essas informações para o governo chinês. Então tem toda uma questão de segurança nacional, e aí foi determinado que a plataforma, até o dia 19 de janeiro de 2025, venda as suas operações, e o que aconteceu agora foi que os deputados lá norte-americanos, eles já acionaram os CEOs tanto da Apple, que tem o sistema operacional iOS, quanto o CEO da Alphabet, que controla o Google, que tem o Android. Então, o TikTok passa por um desses dois ecossistemas nos Estados Unidos. Então, as duas empresas foram agora notificadas para já se prepararem, porque o prazo está se aproximando e não tem nenhum sinal, nenhuma movimentação de que realmente o TikTok vai ser vendido para uma empresa norte-americana. O TikTok, por sua vez, está tentando protelar essa situação. A semana passada entrou com um pedido de bloqueio temporário na lei. Eles estão tentando fazer com que essa discussão ganhe mais tempo, que chegue talvez à Suprema Corte, que talvez pegue o novo presidente, o Trump, um pouco mais, com um pouco mais de olhar benéfico para o TikTok. E a ideia do TikTok está indo nessa linha. Só que, por enquanto, está valendo esse prazo. E se não for vendido, vai ser banido. Só para lembrar, né, são 170 milhões de norte-americanos usando o TikTok, e eu especularia, se não está sendo feito nada às claras, pode ser que, sim,
esteja sendo costurado algum acordo de venda do TikTok. A gente acabou de falar no nosso podcast aqui sobre concentração de poder. Eu acho muito pouco provável que uma empresa, por exemplo, de vídeo, Netflix ou, por exemplo, o YouTube, que é do Google, comprassem Netflix, comprassem TikTok. Esse seria um movimento natural, porque são empresas de audiovisual, então elas teriam mais um tentáculo na produção de vídeos, de entretenimento, de rede social, mas como a gente tem visto esse ambiente mais contra, por enquanto, concentração de poder, eu não acredito nisso. Se eu puder chutar aqui, e se alguma empresa for comprar o TikTok norte-americana, eu acho que vai ser uma empresa de algum outro setor, por exemplo, sei lá, do varejo, ou a própria... A Amazon tá grande, mas alguma empresa tipo Walmart, que comprou há pouco tempo uma empresa de TV. Talvez possa surgir uma surpresa aí nesse um mês de contagem regressiva. Você, Carlos Aros? De olho num comunicado divulgado pela ANPD, que, aliás, acabou de ganhar um novo diretor, né? Mais um integrante para o conselho foi aprovado nessa semana que passou, é o IAG Zendron. Ele foi indicado pela presidência da República, já tinha passado por todas as fases aí do processo, na CCJ, etc., foi sabatinado na comissão e agora entra no conselho diretor da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A ANPD que vem fazendo um trabalho interessante, e é óbvio que é um trabalho bastante delicado, mas que é revelador do quanto nós precisamos evoluir em alguns aspectos, né? Foi divulgado pela ANPD uma lista com empresas que foram autuadas por não cumprirem regras que estão dispostas na Lei Geral de Proteção de Dados. Tem empresa de tudo quanto é segmento. Tem desde a academia até a empresa tecnologia, tem algumas redes sociais incluídas no pacote, tem indústria, tem plataforma de conexão de transporte, de aluguel, enfim, tem de tudo mesmo. Quase todos os setores aqui contemplados. Essas empresas, elas, uma vez notificadas, têm a chance de se ajustar. Uma vez identificado que não foi feito qualquer ajuste, aí começam processos administrativos e algumas penalidades previstas na lei. Começam aí com multas de até 2% do faturamento da empresa, podendo chegar até 50 milhões de reais por infração. As multas são pesadas. E aí, o ponto que mais chamou a atenção aqui é de que boa parte dessas empresas não identifica o encarregado pelo tratamento de dados. É uma exigência da LGPD. E aí o entendimento da ANPD é de que há um comprometimento no processo de tratamento das informações pessoais, uma vez que não se tem esse interlocutor, não tem essa figura que faz todo o processo, não só de interlocução, mas de conformidade dentro da organização com a LGPD. Essas empresas fazem parte aí de um trabalho de fiscalização que a ANPD vem fazendo e que, ao que tudo indica, pelo que eu tenho acompanhado as manifestações dos integrantes da ANPD e de todo o processo que vem se desenvolvendo aí ao longo dos últimos 3 anos, pelo menos, né, o fortalecimento da estrutura da ANPD, a troca dos integrantes na composição, algumas figuras que se juntaram, que vêm militando nesse universo da proteção de dados e da segurança já há bastante tempo, como a ANPD vem se conectando com os outros órgãos do governo, e aí, evidentemente, que o governo também precisa se ajustar. É importante se dizer que, se o governo for fiscalizar, talvez alguns órgãos do governo, em todas as esferas, federal, municipal e estadual, talvez entrem na lista aí de notificados, né? Mas é saudável que esse processo esteja acontecendo. Na linha, André, do que a gente discutiu agora há pouco, esse é um dos mecanismos para controlar os excessos das grandes empresas. Nesse caso aqui, não restrito só às Big Techs, que foi o foco da nossa conversa nesse podcast. É isso, meus amigos, está na hora de ir, mas antes de me despedir, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS. Rafa Coimbra, um grande abraço.
Abraço, André Aros, e a todos que nos ouvem. Semana que vem estaremos aqui discutindo mais assuntos relevantes no mundo da tecnologia. Até lá. Carlos Aros, até a semana que vem. Até a semana que vem, André Miceli, Rafael Coimbra. Um grande abraço para vocês e para quem nos ouve. Semana que vem tem mais podcast do MIT Technology Review Brasil e a gente segue por aqui falando sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para você que nos ouve. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.